O ano era 1960. William Hanna e Joseph Barbera, já consagrados com sucessos como, por exemplo, Zé Colmeia, Dom Quixote e muitos outros, eles tinham um grande desafio: criar um desenho que pudesse competir com os programas de comédia da época. A ideia inicial era simples, uma sitcom animada, e a inspiração ela veio direto da série como The Honeymooners, muito popular lá nos anos 50. Eles pegaram a fórmula do casal engraçado, adicionaram vizinhos atrapalhados e um toque de sátira cotidiano, e ambientaram tudo isso na Idade da Pedra. Assim nasceu Os Flintstones, uma das produções mais incríveis do Hanna-Barbera. Essa produção ela foi exibida pela primeira vez no canal ABC em 30 de setembro de 1960. A genialidade estava em transformar problemas modernos em situações pré-históricas. Carros de pedra movidos com os pés, animais usados como eletrodomésticos, dinossauros como gruas e chuveiros até trituradores de lixo. Era um mundo primitivo, mas com todos os dilemas de uma família moderna. Aí vamos combinar, né? Quem nunca quis andar num carro daqueles com o pé embaixo e poder dar um grito Yabadabadu? Vamos relembrar um pouquinho dos personagens principais. Tinha o Fred Flintstone, ele era explosivo, preguiçoso, mas muito carismático. A gente tinha a Vilma, ela era inteligente, paciente, era toda a base daquela família, daquele núcleo familiar. Tínhamos também o vizinho deles, o Barney, que era o melhor amigo do Fred e sempre muito bem-humorado. Tinha a Beth também, que ela era uma grande amiga da Vilma e esposa do Barney. E o cachorro deles, você se lembra? Do Dino? Dinossauro de estimação sempre roubava a cena. E depois, é claro, chegaram outros personagens, como por exemplo a Pedrita, que era filha do Fred e da Vilma, e também o Bambam, que era filho adotivo do Barney e da Beth. Os Flintstones, eles foram o primeiro desenho animado exibido em horário nobre, ou seja, na faixa mais importante da TV americana. E isso era praticamente impensável para a época. Até então, animações elas eram vistas apenas como um entretenimento infantil. A série ela ficou ao ar por 6 temporadas e teve 166 episódios, entre o ano de 1960 e 1966. E foi um fenômeno, simplesmente produtos licenciados, brinquedos, revistas em quadrinhos e até comerciais de cigarro. Sim, naquela época era comum ver o Fred e o Barney aparecendo fumando em propagandas. Naquela época podia tudo, né. Imagina hoje, né, um desenho vendendo cigarro, cara, nada a ver, né. Mas naquela época, no tempo, né, podia tudo. Tivemos grandes marcos nos Flintstones, por exemplo, esse foi o primeiro desenho animado que teve uma gravidez. A Vilma ela ficou grávida e foi o primeiro personagem feminino em cartoon, né, a aparecer grávida na TV. Isso foi em 1963, quando nasceu a Pedrita. E os Flintstones tiveram grandes recordes históricos. Os Flintstones foram, por quase 30 anos, a série animada de maior duração da TV. Só perdeu esse posto em 1989, quando estreou Os Simpsons. Os Flintstones, eles foram o primeiro desenho animado a trazer personagens reais, celebridades, para dentro do desenho animado. Uma espécie de crossover, trazendo ali os famosos para dentro dos desenhos. Como, por exemplo, famosos da época, né, que era o Cary Grant, Tony Curtis e vários outros famosos apareceram nos desenhos dos Simpsons. Trilha sonora inesquecível. Quem não se lembra da abertura com o Fred e a família indo ao cinema? O declínio e o legado. Apesar de todo o grande sucesso, a audiência ela começou a cair lá na sexta temporada. E no ano de 1966, a série foi definitivamente cancelada. Mas isso não foi um fim. Vieram spin-offs como, por exemplo, The Peebles and Bambam Show. Especiais e filmes animados para a TV continuaram sendo produzidos aos montes. E em 1994, tivemos o filme live action com Joe Goldman no papel de Fred e Rick Moranis como Barney. Apesar das críticas divididas, foi um sucesso de bilheteria. Hoje, os Flintstones eles são lembrados como um marco, o desenho que abriu caminho para todas as outras produções e animações da TV em horário nobre, de Simpsons a Family Guy. Os Flintstones provaram que a animação podia ser mais do que só um desenho para criança. Eles eram uma comédia de costumes que mostravam que mesmo na Idade da Pedra, a vida da família ali, do núcleo familiar era o mesmo. Não mudava nada para os atuais. E eu quero saber aqui de você, qual era o seu personagem favorito de Os Flintstones? Você assistia muito? Eu assistia lá no SBT, depois do Passa ou Repassa, né, finais de tarde saía da escola, ia para casa, estava passando o Passa ou Repassa, e depois passava os Flintstones, logo antes do Disney Cruise. Você lembra disso? Ah, por falar em Disney Cruise, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o Disney Cruise, se você quiser assistir, saber toda a história do Disney Cruise, saber como que foi, onde estão os atores, clica em algum lugar aqui, ó, vai aparecer, ou dá uma olhadinha nos nossos vídeos aqui, e
Garanto que você vai gostar muito. Vídeos Disney Cruise. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais.